Boa noite. O Presidente da República, José Mário Vaz, conferiu posse hoje ao novo Ministro da Administração Interna, Otávio Miranda Alves. O ex-Procurador-Geral da República acabou por ser a figura de consenso entre a Presidência da República e a Primatura para substituir Bocci Kandé no cargo de Ministro da Administração Interna após um longo período de avaliação, reavaliação de propostas e contrapropostas. O Presidente da República, José Mário Vaz, conferiu posse no princípio da tarde de hoje ao novo Ministro da Administração Interna. Otávio Miranda Alves, nomeado na semana passada por um decreto presidencial, é o 29º Ministro da Administração Interna desde o tempo do Comandante Constantino Teixeira, em 1974, passando por Manuel Saturnino da Costa, Luís Sanca, Caetano Inchama, Amaro Correia e Francisca Pereira, até aos mais recentes, como Baciro da Abo, Antônio Suca Inchama e Bocci Kandé, este último exonerado em novembro do ano passado. O que é que o doutor definiu como prioridade nesta nova função? Não, eu não tenho prioridade para mim. As prioridades do Ministério do Interior, da Administração Interna, são aquelas que constam do programa de governo. E, como sabem, o Sr. Excelência Primeiro-Ministro disse-me que de 3 em 3 meses os ministérios devem indicar o plano da ação que têm e depois indicar os resultados respectivos. Então, neste momento, seguramente, há um plano que foi definido para um determinado período e que está a ser executado. Eu irei inteirar-me daquilo que estava a ser feito e aquilo que foi feito até bem para continuarmos nesse percurso, como referiu o Sr. Excelência Presidente da República, que quem geriu interinamente o Ministério fê-lo da melhor forma possível. Então, vou-me inteirar daquilo que estava a ser feito para prosseguir no mesmo caminho. Até a nomeação de Otávio Alves, passaram 4 meses em que Domênico Sanca assumiu interinamente a gestão corrente do Ministério da Administração Interna. O seu contributo, como o do ministro cessante Bocci Kandé, à frente de um ministério extremamente complexo, não escaparam à atenção do chefe de Estado, José Mário Vaz. Uma palavra de reconhecimento é devida ao Sr. Bocci Kandé, pela enorme paixão e dedicação com que exerceu o seu mandato neste posto e pelos serviços prestados ao país e às forças de segurança, mas que circunstâncias inerentes exclusivamente à gestão dos assuntos de Estado e na defesa dos supremos interesses da nação ditaram a sua substituição. Ao Dr. Domênico Sanca, que em justo momento e na justa medida soube assumir interinamente as responsabilidades ministeriais, garantindo assim a continuidade do exercício da ação governativa, dirigimos igualmente uma palavra de apreço e de reconhecimento. Nas suas mãos está depositada a responsabilidade de garantir a segurança e reforçar a confiança de mulheres, homens, sobretudo jovens deste país. Enquanto Presidente da República, é com satisfação que encaramos o consenso imediato que a sua escolha para este cargo mereceu. Ela traduz a elevada expressão de confiança nas suas qualidades como pessoa e enquanto profissional. Otávio Miranda Alves, de 55 anos de idade, antes da sua nomeação ao cargo de Ministro da Administração Interna, exerceu várias funções de relevo a nível do aparelho do Estado, nomeadamente Presidente do Tribunal de Contas, Secretário de Estado da Segurança Nacional e Ordem Pública e Procurador-Geral da República. Alves é jurista de profissão e carreira, um dos fundadores da Ordem dos Advogados Guineenses. A Guiné-Bissau é hoje o país mais estável da sub-região oeste africana, uma afirmação do Presidente da República, José Mário Vaz, quando reagia ao relatório da Missão Internacional sobre a reforma nos setores da defesa e segurança que se encontra no país há 2 semanas. A Guiné-Bissau é hoje o país mais estável da sub-região africana, afirmou o chefe de Estado José Mário Vaz quando reagia ao relatório da Missão Conjunta da avaliação da reforma em curso nos setores da defesa e segurança, que se encontra na Guiné-Bissau já há 2 semanas, integrada por peritos internacionais em matéria de segurança social e política africana de desenvolvimento. A Guiné-Bissau deve ser o país mais estável hoje na nossa sub-região. A Guiné-Bissau é um país hoje porque nós tínhamos somente uma situação que estava a complicar o país. Desde que aquela situação foi resolvida, o país entrou definitivamente
na rota da paz e da estabilidade. Quando nós mudamos o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pelo atual, quando o atual começou a resolver o problema da comida nas casernas e começou a gerir corretamente os recursos que o governo põe à disposição das Forças Armadas, imediatamente a paz e a estabilidade entraram nos quartéis. Por isso a Guiné-Bissau hoje é um país estável, um país seguro. Até convido-vos, podem andar até 2, 3 horas da manhã, garanto-vos que ninguém vos perturbará, não haverá nenhum tipo de problemas com vocês estando na rua até essa hora. A Guiné-Bissau é um país hoje, é um país estável. Depois de manter informada a Comissão de Avaliação sobre o trabalho feito em prol da paz e da estabilidade governativa, o chefe de Estado passou de imediato à fase de pedido de apoio e de intervenção com caráter de urgência da comunidade internacional para o relançamento econômico da Guiné-Bissau, que ainda vive momentos de extrema pobreza. O que nós gostaríamos realmente que a União Africana nos ajudasse era ajudar a mobilizar o primeiro ponto de partida é agora na mesa redonda de Bruxelas, usar toda a vossa influência para que a Guiné-Bissau saia e bem da mesa redonda. O que nós pedimos dos nossos parceiros é que nos ajudem a formar os nossos homens direcionados para a criação da riqueza e de emprego. Mas só por essa via podemos consolidar os ganhos que nós até aqui, desde a tomada de posse do Presidente, dos deputados em primeiro lugar, do Presidente da República e do Governo, nada resta do que arregaçar as mangas e mãos à obra, pôr-se ao trabalho. Eu costumo usar a expressão de Mona Lama, que é uma expressão hoje muito conhecida na Guiné-Bissau, atacar sobretudo o setor agrícola, onde nós temos o grosso da nossa massa crítica. Apesar das afirmações otimistas do Presidente da República, José Mário Vaz, a missão conjunta apresenta um relatório que dá conta de que muita coisa falta por fazer para que se chegue à estabilidade e à paz efetiva na Guiné-Bissau. Apesar das afirmações otimistas do chefe de Estado sobre a atual situação política do país pós-golpe de Estado, a missão conjunta de avaliação da reforma nos setores da defesa e segurança continua a acreditar nos dados que recolheu e que dão conta de que falta ainda muito por fazer na Guiné-Bissau, sobretudo no capítulo da paz, segurança e reconciliação nacional. A missão está convencida que o povo e as autoridades da Guiné-Bissau dão uma importância real à reforma do sector de defesa, segurança e justiça, que constitui um pilar crucial para a criação da estabilidade e paz social que possam galvanizar o desenvolvimento do país. Todos são unânimes em afirmar que o sistema antigo de organização das instituições e suas atividades, onde aparece a componente sector de segurança, não funcionam bem e que deve ser mudado. Muitas instalações da polícia, casernas, prisões, escritórios estão completamente dilapidados e alguns mesmo em estado de ruína e que necessitam urgentemente de reabilitação. Importantes políticas de segurança, estratégias, leis, regulamentos, códigos de conduta que devem ser completamente reavaliados e reescritos e, em algumas situações, devem ser criadas, como por exemplo a Lei sobre a Segurança Privada. Pessoal militar, polícia, sistema de justiça, serviços prisionais e de inteligência necessitam com urgência de reciclagem e de formação. A atenção especial deve ser dada à equidade do género, usando as melhores práticas, como por exemplo, separando as células para as mulheres dos homens, casernas separadas para as mulheres, uniforme específico para as mulheres, a utilização do período de férias do parto sem o receio de perder o seu emprego ou o seu posto.
Igualmente, devem ser criados centros especializados para as crianças. O Governo apresentou hoje na Assembleia Nacional Popular o documento estratégico para a Mesa Redonda de Bruxelas. O Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira demonstrou como é preciso desenvolver a Guiné-Bissau nos próximos anos. O Primeiro-Ministro, na qualidade de Presidente do Comitê de Pilotagem para a preparação da Mesa Redonda, fez questão de ser ele a apresentar aos deputados o plano estratégico que a Guiné-Bissau vai vender aos parceiros de desenvolvimento na Conferência de Doadores que se realiza no próximo dia 25 de março em Bruxelas, sede da União Europeia. Uma apresentação de excelência de um documento que espelha a visão estratégica do nosso país nos próximos 10 anos. Domingos Simões Pereira usou as novas tecnologias de informação para demonstrar como é possível construir a Guiné-Bissau a partir de uma nova visão estratégica partilhada. A adoção de uma nova visão partilhada e seus eixos estratégicos são traduzidos num plano operacional que deve mobilizar todos os guineenses. Portanto, nós pensamos que, antes de mais, nós precisamos construir uma visão. Nós não podemos estar a falar e a tentar mobilizar os nossos parceiros se nós próprios não formos capazes de nos mobilizar, lançar um desafio e congregar toda a nação guineense à volta desse desafio. Portanto, a nossa visão faz-nos pensar que o grande desafio que está à nossa frente é construir uma Guiné-Bissau positiva. Uma Guiné-Bissau politicamente estabilizada, pelo desenvolvimento inclusivo, pela boa governação, mas tendo como uma grande referência, uma grande relevância a nossa biodiversidade. O Primeiro-Ministro, nos eixos da sua governação, estabeleceu prioridades e constituiu um plano operacional para a viabilização de um conjunto de projetos e programas de desenvolvimento que tenham um impacto imediato na melhoria das condições de vida das populações. O Plano Operacional 2015-2020 será traduzido numa carteira de programas e em projetos a implementar, cuja realização representa um desafio crítico para o êxito da Visão 2025. Primeiros, sucessos rápidos. Nós entendemos que uma sociedade que apresenta os índices de desenvolvimento que a Guiné tem, os índices de desenvolvimento humano que nos confrontam em vários aspectos, precisa realmente de ganhos rápidos, os tais quick wins. Porque nós precisamos mobilizar a nossa sociedade. E se insistirmos em falar à sociedade, reputando só ao médio e ao longo prazo, nós corremos o risco da sociedade não nos acompanhar no nosso otimismo e isso põe em causa a validade do próprio exercício. Domingos Simões Pereira espera captar em Bruxelas fundos necessários para a construção de infraestruturas que possam relançar a economia e promover o desenvolvimento. No quadro de desenvolvimento urbano, o Governo espera recuperar os edifícios emblemáticos do país e assim promover a candidatura das cidades de Cacheu e de Bulama a Património Mundial da Humanidade. Após a apresentação feita, os deputados da Nação elogiaram a qualidade do documento apresentado pelo chefe do governo, Domingos Simões Pereira. Os deputados desejaram sucessos para a Mesa Redonda. Os deputados aplaudiram por unanimidade a apresentação do Primeiro-Ministro numa demonstração de solidariedade e apoio ao Governo na sua missão de captação de fundos na Conferência de Doadores que se realiza em Bruxelas. O Parlamento guineense considera o plano estratégico como sendo uma nova oportunidade que se apresenta para a Guiné-Bissau, que não deve ser desperdiçada. Mas mesmo assim, houve pedidos de esclarecimento que Domingos Simões Pereira fez questão de responder. Uma delas é sobre areias pesadas de Varela. O Presidente do Governo não assinou nenhum contrato de exploração das areias pesadas de Varela. Quando nós chegámos à Presidência da Administração, já existia um contrato que já tinha permitido a escavação da areia. A informação técnica que nos foi dada é que, depois da sua escavação, nós não devíamos manter a areia no sítio, porque, exposta às águas do mar, estaria comprometida a sua qualidade. Nós limitámos-nos a recolher, a autorizar a recolha desse material, mas indicámos a empresa, indicámos o ministro que devia dizer à empresa que tinha que estocar esse material. Portanto, as 500 toneladas que foram autorizadas em empresa em 2013 foram retiradas do sítio e estão estocados. E nós fizemos uma nota, tanto à Procuradoria como ao Tribunal de Contas, dizendo que, tendo em conta as observações que têm sido feitas, nós precisamos de uma indicação clara
sobre o caminho que devemos procurar em relação a isso. Portanto, não há qualquer outra situação, qualquer outra intenção. Nós não temos respondido porque nós achamos que é bom não aumentar, não é, essa tensão sobre uma questão que está completamente esclarecida. Esclarecidas as dúvidas, os deputados deixaram, no entanto, os seus votos de sucesso para a mesa redonda. No dia 25 deste mês, conseguimos ter o início da mudança da Guiné-Bissau, mas que conseguimos, sobretudo, encontrar capacidade financeira e parceiros saudáveis para desenvolver a Guiné-Bissau. Só que ainda gostaria da Guiné-Bissau, ele que por falar do documento tem algumas coisas que caracterizam benefícios para os pobres da Guiné-Bissau que estão sobre longos 40 anos. Não quer permitir que Guiné venha para entrar para as terras, mas a nós, de Pérez, não quer essa aquela. Não tenho certeza como o mundo na Bahia. E se o mundo girar, não tenho certeza como o movimento da Guiné. E se o movimento da Guiné, filho de Guiné, na Bátene, que esperança que foi almejado para o fundador nacional de Cacalá. Esperemos que, de facto, a apresentação deste documento em Bruxelas seja dos êxitos e sucesso para esse país. Tudo nos indica que os preparativos que têm tido lugar até agora, em que foi envolvido o povo da Guiné-Bissau no seu todo, pensamos que só terá bons resultados. Domingos Simões Pereira, antes de abandonar o hemiciclo Colinas Boé, aproveitou para comunicar aos deputados a decisão da União Europeia de declarar o levantamento das sanções impostas ao nosso país como sinal de confiança nas novas autoridades que governam a Guiné-Bissau. Os Estados Unidos da América estão empenhados em apoiar o desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau. A ideia foi manifestada hoje pelo embaixador norte-americano à saída de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassama. Os Estados Unidos da América apoia o processo democrático na Guiné-Bissau. As declarações foram proferidas esta manhã pelo embaixador James Peter Zumwalt à saída do encontro com Cipriano Kassama. As duas personalidades debateram também o papel da Assembleia e prometem colaborar com a Casa do Povo na execução das suas prioridades e garante igualmente contribuir nos esforços da reforma da defesa e segurança, cuja importância foi referenciada no processo de desenvolvimento. Today in my meeting we had a good discussion. Hoje discutimos muito sobre as prioridades e o trabalho que a Assembleia Nacional Popular pretende fazer e nós sabemos que gostaríamos e queremos colaborar com eles, ser o parceiro da Assembleia Nacional Popular nesse processo. Nós também falamos sobre a importância do processo da reforma no setor da segurança e nós sabemos que esse programa é muito importante, o papel desse programa e como devemos engajar para o processo da reforma do setor da segurança. Falamos também do processo de desenvolvimento econômico, portanto nós falamos da mesa redonda e nós estamos ansiosos para ouvir do governo da Guiné-Bissau os seus planos de desenvolvimento. Na mesa redonda de Bruxelas, estaremos lá para apoiar o povo da Guiné-Bissau. Economic plan so that we can support the government's efforts. James Peter Zumwalt promete também intensificar o nível de cooperação com a Guiné-Bissau nos próximos tempos. Yes, we very much in recognition. Reconhecemos muito os esforços do Estado da Guiné-Bissau a nível da democracia, do desenvolvimento durante esses tempos e os Estados Unidos estão a trabalhar para aumentar o nível da cooperação com o povo guinense. Estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a aumentar muito, a intensificar os nossos laços com a Guiné-Bissau. Temos trabalhado muito bem com a presidência, com a Assembleia Nacional, com o governo e com o povo da Guiné-Bissau. Vocês vão ter a oportunidade de ver e notar que vão ver mais diplomatas americanos, mais técnicos americanos na Guiné-Bissau. A nossa presença está a aumentar para trabalhar com o povo e ajudar a Guiné-Bissau no seu processo de desenvolvimento e da democracia. Nós estamos engajados, a nossa presença aqui é muito importante, porque a nossa relação com o povo da Guiné-Bissau é muito importante. Coming for discussions with your government in Guinea-Bissau. A comunidade internacional está empenhada no processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau, assim como na preparação da mesa redonda de Bruxelas, projetada para o dia 25 de março de 2015.
O novo embaixador da Indonésia para a Guiné-Bissau e o Senegal, com a residência em Dakar, apresentou hoje a cópia das cartas credenciais ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Trata-se de uma nova era diplomática entre Bissau e Jacarta. A entrega da cópia das cartas credenciais do embaixador indonésio Emi Andrajat ao ministro dos Negócios Estrangeiros Mário da Rosa marca o primeiro passo para o início das relações políticas e económicas entre Guiné-Bissau e a República da Indonésia. Hoje entreguei a cópia da carta credencial ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e aproveitamos falar da crescente cooperação bilateral entre Jacarta e Bissau. É a minha segunda vez na Guiné-Bissau. A primeira vez foi em 2013 e participei numa conferência econômica. A entrega das cartas credenciais por parte do diplomata indonésio às autoridades nacionais abre novos horizontes entre Bissau e Jacarta. A Polícia Judiciária comemora hoje o seu 32º aniversário. Para assinalar a data, a instituição promoveu uma cerimônia oficial presidida pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Bassirou Dia. A cerimônia comemorativa dos 32 anos da existência da Polícia Judiciária juntou os responsáveis das instituições jurídicas, funcionários e parceiros internacionais. No ato, a Ministra da Justiça, Carmelita Pires, que reconheceu as dificuldades que a PJ atravessa, destacou algumas ações desenvolvidas pela esta instituição ao longo desses 32 anos. Não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para endereçar uma palavra especial de apreço pelo prestígio granjeado pela Polícia Judiciária, tanto interna como externamente. Isto apesar dos múltiplos obstáculos e constrangimentos de toda a ordem que se lhe conhecem. Não tenho, por isso, dúvidas em afirmar que todos os seus inspectores, agentes e funcionários souberam criar um corpo de elite no seio do Estado guineense, no qual têm todos os motivos para se orgulhar, pelo exemplo de consistência que oferecem em termos da administração pública. Uma dinâmica que os agentes da Polícia Judiciária continuam a exigir a sua recompensa. Ainda temos 5 anos de piquetes atrasados, promoções ainda pendentes, e não falar das condições do trabalho desumano, falta de edifícios próprios, falta de equipamentos de trabalho, falta de recursos humanos para proporcionar a descentralização em todo o território nacional. A corporação desta polícia acredita nos vossos esforços feitos até aqui, mas queremos mais. Salvo a memória nos falta, desde a sua criação, a Polícia Judiciária nunca recebeu dos sucessivos governos nem sequer uma viatura para serviços operacionais. As exigências dos funcionários da PJ foram registradas pelo representante do primeiro-ministro nessa cerimônia, que sem demora deixou a promessa do Executivo. Hoje, ao longo de 32 anos, tudo tem feito para o cumprimento da sua missão enquanto órgão de polícia criminal. Passa embora muitas dificuldades com que se tem deparado. Este governo compromete-se a enviar esforços no sentido de criar condições para que a Polícia Judiciária possa fazer face aos novos desafios de combate à criminalidade. Os 32 anos de existência da PJ são celebrados sob o lema Polícia Judiciária perante os desafios do milénio. Ainda a propósito destas celebrações, a diretora da Polícia Judiciária afirmou na ocasião que a sua instituição conseguiu, ao longo dos 32 anos, criar uma maturidade institucional reconhecida pelos parceiros de cooperação e por todos os guineenses. A diretora-geral da Polícia Judiciária aproveitou a data de aniversário que se assinala hoje nesta cerimônia para fazer o balanço do trabalho desenvolvido pela esta unidade de polícia científica nos últimos anos. Ao longo dos últimos anos, o país conheceu momentos difíceis, a todos os níveis, tendo posto à prova a capacidade das instituições da República, movimento das forças de defesa e segurança, ao respeito pelos mais elementares valores da ordem democrática. Evocamos com muito orgulho o bom exemplo da Polícia Judiciária, consubstanciado no respeito firme pela legalidade, isenção e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Com 32 anos da sua existência, a Polícia Judiciária já está pronta para enfrentar a nova realidade do país. O país vive um novo contexto. Portanto, mais do que nunca somos agora chamados a preservar estas conquistas e a desenvolver esta cultura de paz,
de legalidade e de respeito à ordem democrática, combatendo firmemente a corrupção e o tráfico de influência que minam as instituições públicas. Somos o garante da moral pública. O cumprimento deste desígnio é uma missão atribuída a todos os funcionários desta Casa da Justiça, do administrativo ao operacional. É a nossa convicção que a atuação da Polícia Judiciária deve responder às expectativas da sociedade e ser suscetível de promover a construção de uma política de segurança pública cidadã. Nesta luta, a PJ já recebeu garantias de apoio incondicional do novo Procurador-Geral da República. Quero aproveitar esta ocasião para manifestar a minha total disponibilidade, enquanto Procurador-Geral da República, nessa conjugação de sinergias, exercendo não só a ação penal, mas, sobretudo, contribuindo para a prevenção e repressão criminal. E temos que ter também a coragem de dizer que deve haver reflexo de todos os atos do Estado sob forma de processos nas polícias no Ministério Público, no sentido não só de garantir a validade de dados a praticar, como forma também de controlar a própria dinâmica processual, criando com isso a maior eficiência. De acordo com os dados disponíveis nos últimos tempos, a Polícia Judiciária recolheu 30 casos de casamento forçado, 2 de tráfico de crianças, 17 de abuso sexual e 3 de decisão feminina. A SECNA iniciou hoje a 6ª sessão do Comitê de Gestão. O evento visa definir o orçamento para o ano 2015. A abertura foi presidida pelo Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira. A 6ª sessão do Comitê de Gestão das Atividades Aeronáuticas da Guiné-Bissau tem por objetivo a aprovação do orçamento do ano 2015 e teve lugar nas instalações do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. Agradecendo a presença de todos que estão cá conosco, que é para presenciar o início destes trabalhos. Em nome do diretor-geral da SECNA, Iana Rassengar, agradeceu a confiança que a Guiné-Bissau deposita na sua empresa e promete corresponder às expectativas. Au nom du diretor-geral da SECNA, M. Amadou Ousmane Guité. Em nome do diretor-geral da SECNA, Sr. Amadou Ousmane Guité, agradeço-vos pela confiança que a Guiné-Bissau depositou na SECNA, confiando-lhe a gestão do aeroporto de Bissau. Esta confiança é de dimensão imensurável e espelha o que a SECNA pode fazer até a data. Por seu turno, a SECNA, com escassos meios, tentou colocar-se às alturas dos objetivos preconizados. Conheço as ambições que vós tendes para o vosso país, a ambição de desenvolver os transportes aéreos deste país. Tive a oportunidade de conversar consigo, Sr. Secretário de Estado. Reitero, por conseguinte, o compromisso de estar ao vosso lado para que os objetivos fixados sejam atingidos. A SECNA é um parceiro estratégico da Guiné-Bissau, segundo o titular da pasta dos transportes, que pediu maior coordenação entre intervenientes do setor dos transportes aéreos. Todos nós conseguimos compreender que a SECNA é um parceiro estratégico para a Guiné-Bissau. Conseguimos compreender as inovações que foram feitas e a capacidade de gestão da própria SECNA. Eu quero aqui, em nome do Governo da Guiné-Bissau, liderado pela Sua Excelência Sr. Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Mospeira, reforçar a confiança que nós temos na SECNA. Reforçar essa confiança significa continuarmos a trabalhar, encorajar todos os atores que fazem parte do aeroporto, que haja e a migração, a alfândega e todos os outros atores dentro do aeroporto, que haja uma coordenação. O encontro terá duração de 2 dias e congrega todas as instituições ligadas ao tráfego aéreo do país. As crianças dos centros de acolhimento da capital beneficiaram de donativo concedido pela primeira-dama Maria Rosa Vaz. Trata-se da Casa Emanuel, Fundação Ninho das Crianças e o Centro Social da Aldeia SOS. O donativo é composto de materiais higiênicos e géneros alimentícios. Maria Rosa Vaz tocou-se nas primeiras horas de manhã de hoje o centro do orfanato Casa Emanuel, cita no bairro da Áfia. A deslocação tinha como objetivo a entrega de materiais de higiene e limpeza, assim como géneros alimentícios destinados às crianças daquele orfanato. Também, de igual modo, a primeira-dama fez a entrega de géneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza à direção do Centro de Acolhimento Fundação Ninho da Criança. Hora depois, esta mãe, preocupada com a situação de bem-estar das crianças,
era aguardar a sua chegada na aldeia SS de Bissau, onde teve o ensejo de fazer um gesto de caridade a esta moldura dos meninos e dos seus encarregados, que não deixou de agradecer. Como mãe, este é fundamental. E nesse aspecto, agora com porção na toda porção, é uma coisa muito nova. Muito obrigado. Após esta recepção dos materiais de limpeza e higiene, a primeira-dama assinou um livro-hora para depois proferir algumas palavras de encorajamento às educadoras desta aldeia infantil. Ela contando todo dia com tarefa, vamos conseguir algo para ajudar meninos da terra. E para falar o seguinte ali, que coisas acontecem, lixívia, produtos e desinfetantes de mão, escovas com pasta de dente para sensibilizar, encarregados de educação com pais, no sentido de saber mostrar meninos qual que é a importância de higiene oral no nosso dia a dia. Aproveitar também lhe agradecer. Nosso secretário de Estado de Cooperação de Comunidades, Sr. Elicides Fernandes, que apoiando. Na Embaixada na Portugal, que apoiando também. Na angariação de donativos, na embarque de donativos para facilitar até junto de vocês. Vamos falar vós tudo que te costali para não continuar. Para não me timar na lama, assim que o nosso presidente está falando, para não poder ajudar crianças e também para não agradecer, no diáspora, que tem estado a ajudar e a contribuir também. Durante a estada na aldeia, a primeira-dama fez questão de visitar uma residência em remodelação. A Federação de Pessoas Portadoras de Deficiência beneficiou de materiais doados pela ONG Senazer. O donativo visa facilitar a vida dos deficientes. No quadro dos preparativos do intercâmbio acadêmico com a Universidade Cheikh Anta Diop em Dakar, a Associação dos Estudantes da Faculdade de Direito de Bissau manteve um encontro com a organização dos retalistas. O encontro visa ouvir as preocupações dos comerciantes sobre as suas dificuldades nas transações dos seus produtos entre as fronteiras dos países membros da CEDEAO. Quem é que manda no governo que não joga política? Para falar moa, mas moa é só no lado. Quem lá manda Bissau ali, Guiné-Bissau ali, dinheiro que está circulando ali. Tudo hoje não tem crise, quem lá que tem no crise? Não tem dia que não tem o governo que gosta, fura a barreira, tudo custa nessa direito. Para ver dia que dinheiro começa a circular ali. Se você vai Senegal, se você vai Senegal, resolve tudo na Dakar que dá para comprar. Dinheiro está na capital. Mali, contrário. Resolve tudo que está comprar ali. Resolve está comprar tudo na capital dá para comprar outro carro. Dinheiro como que pode render? Se mercadoria não sai para outro terra, sai na Porto. Mercadoria não sai na Porto, a gente deve comprar na Bissau. Dinheiro na Chile. Os estudantes comprometeram jogar as suas influências junto dos Estados-membros no sentido de exigirem o cumprimento integral do protocolo de acordo assinado para a integração, uma vez que um dos temas a serem orados é sobre a livre circulação de pessoas e bens no espaço comunitário. Nós, como a Guiné-Bissau, está dependendo em termos comerciais de Gâmbia e Senegal, transporta produtos, e não bem para ouvir que o presidente da Associação de Retalistas está na borda, está a mencionar grandes problemas, e esse problema que não se torna um problema global. Quer dizer, para o Estado assumir-se a responsabilidade, ser consciência, não é? No respeito integral de princípios comunitários, por qual não fazer parte, porque o objetivo de direito comunitário, de comunidade que não entra, e para bem de população, e para bem geral, de toda a camada social. E isso que a nós não mexer, como jovens, como quadros guineenses, não mexer com quadros de Senegal, de Cheikh Anta Diop, torna uma abordagem mais acadêmica, mais cultural, para mostrar comunidade, para mostrar Estado de facto comum, a nós o mesmo espaço que nós temos. A Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Bissau apela ao envolvimento de todos para a materialização deste projeto que possa servir à aproximação e troca de experiência entre os povos rumo a uma África unida. E como por ter percebido, a peça noticiosa anterior tem a ver sim com o encontro entre a Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Bissau com a Associação dos Retalhistas dos Mercados da Guiné-Bissau. E agora vamos para a notícia a seguir, que tem a ver com o donativo concedido pela ONG Amitié Solidarité Senazer aos deficientes da Guiné-Bissau.
Materiais doados pela ONG Solidariedade Amitié Saint-Nazaire Guiné-Bissau à Federação das Associações de Pessoas com Deficiências a fim de facilitar os associados. No ato da entrega, a benfeitora fez saber: Não partilha mesmo sentimento, não tem uma coisa que unino, por ser deficiência. A minha mãe, a minha mulher, de criança, mamãe de criança deficiente. Meu segundo filho, ele nasceu na Bissau, com deficiência, no momento de parto, paralisa o lado esquerdo. Ao um dia, está ali com o boss, não tive um bocadinho com conseguir pedir naquele lado. É daí que eu pensei por ajudar duas pessoas, quem sabe amanhã, não começar com 2, 3 pessoas. Não espero que amanhã não puder mais grande do que essa. Na ausência da presidente da federação, a primeira vice agradeceu o gesto. Esse gesto que nós fazemos, para nós, e tem grande importância, e tem grande significado. Nós temos a certeza de que ele, que se parceiros que estão lá, ele vai continuar a contribuir para ajudar e para minimizar dificuldades que pessoas com deficiência têm. A nós sabemos buracos que não vêm tapando. De seguida, o mesmo aconteceu no hospital de Canchungo e desta vez o donativo foi além. Um gesto louvado pela comitiva regional. Se ele falar comigo pequenino, se uma vez não está sentindo bem, não está falando comigo. É um gesto grande que ninguém não vai poder compensar. Só se deslocação de França para ali. É coisa grande. E Mister fala sobre como fica mesmo descansado de como materiais hospitalares que estão ali e na bararam gratuitamente. Contente tio, no meu nome e no nome de todo técnico que está ali. Esse é um gesto grande demais. Para nós, não está sentindo para guindas com deficiência. Para é na barreira show. Destes materiais vão beneficiar também o setor de Caió e secção de dieta. Preocupada com as dificuldades que os deficientes enfrentam na Guiné-Bissau, Maria do Céu lançou um apelo ao governo. A dirigente da ONG Saint-Nazaire quer que o governo intervenha a favor dos deficientes no país. Maria do Céu aproveitou a sua estada no país para lançar um apelo ao governo no sentido de preservar o futuro de pessoas deficientes. Para o governo de Guiné-Bissau, a hora que ela faz estrada, pensa em deficientes. Pensa por eles caminho onde que podia andar para o carro atropelar eles. Pensa, a hora que ela vai para o banco, tem rampa onde que podia subir com cadeiras de roda. Pensa para uma escola para crianças deficientes mentais, onde que não tem discriminação, onde que podia estar junto entre eles, onde que sentir diferença. De referir que a Sonagib é uma ONG que opera em prol de pessoas portadoras de deficiências. Os fiéis muçulmanos da região de Gabu, concretamente da aldeia de Catabal Alfa, organizaram uma reza tradicional para pedir a bênção de Deus que ilumine a Guiné-Bissau. A reza juntou fiéis provenientes dos países vizinhos, nomeadamente da Guiné-Conakry, da Gâmbia e do Senegal. Foi nesta atmosfera que os fiéis muçulmanos de todos os quadrantes do país e da sua região afluíram de uma forma massiva nessa tradicional reza do Gamô, nas povoações de Tabanca, Catabalfa, na região de Gabu. Um Gamô que, segundo o filho do sábio Alhaji Amadou Diamanca, vulgo Alfa Catabá, é de pedir de benção de Deus que ilumine este povo e os seus dirigentes, que haja um entendimento entre os guineenses por forma a vencer um denominador comum, que é o desenvolvimento que todos nós almejamos. Para Guiné-Bissau tudo, pecador, que tudo não. E negar-se para todos. Para negar-se para eu hoje bem, para o Estado hoje bem, para a fila, Jindis tanki kena manda riba dele para a fila, lá é por bem ter maneira de viver direito, para negar-se para pedir tranquila. Que lá o manda tudo que kena facilina cada alfali, e tem que ba contar Estado ainda para esse que tem. E deve receber. Eles está mostrar Estado que lá também vai mostrar esse caminho maneira de. Mas bem de chão que é misto de Guiné-Bissau que lá que é misto que fui ainda fazer. Neste culto sagrado dos fiéis muçulmanos da região de Gabu,
usou a palavra régua local, que na ocasião pediu o cumprimento escrupuloso da lei do Islão, do amor ao próximo, assim como os outros imames de Jargas que subscreveram a nobre ideia da União dos Imames da Guiné-Bissau. Ainda na ocasião, o presidente da União dos Imames da Guiné-Bissau pediu a atenção dos jovens guineenses no que concerne à componente de formação. Não tem misti, nunca sabem que está na base cabeça. Ele comanda nós como é pertenente a nós para ajudar para as escolas tem ali, tem pavilhão e tem iluminação em que painéis escolares. A nós vai modernizado, para gente despreparado e depois é bem para uma escola modernizada. A nós neste mundo quase uma morança. Cada quem costura nas escolas corânicas e tem necessidade de superar na universidades do mundo árabe. A cerimônia terminou quando eram 5 horas da tarde, onde os participantes da vizinha República do Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry despediram-se de voltar a reencontrar no próximo ano, nesse espaço sagrado, a petição que sejamos solidários uns aos outros. Da televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal apresentado por João Umpa Mendes. Foi com muito gosto que estive consigo excepcionalmente durante esses dias e conto estar consigo a partir de segunda-feira. Fique bem e até lá.